Focando no ponto de que as escolhas são sempre escolhas de meios e escolher os meios implica em eu acessar um conhecimento prévio sobre aquilo e esse conhecimento ele precisar, acessar memórias, acessar as experiências passadas que me dirão ou me darão um modelo de como eu devo me comportar diante de um novo fenômeno que está me acontecendo ali. eh, as memórias, nesse sentido, elas são selecionadas. E a seleção dessas memórias, né, como você colocou, elas passam por um critério inconsciente, no sentido do cérebro selecionar o que fica e o que não fica. E há uma tendência de se acreditar de que essa seleção, ela passa por uma questão da importância, e essa importância ela parece passar por uma questão de afetações, no sentido de que as memórias que ou o tipo de conhecimento que é prático, é usual, esse fica, e os que não são práticos, usuais, esses eu deleto. As informações, porque eu sempre brinco, né, que existe a informação e o conhecimento. A informação a gente recebe o tempo inteiro. Conhecimento é aquilo que a gente processa, Uhum. compreende, armazena. E, inclusive, esse conhecimento, para que se haja o interesse de processar, armazenar, etc., existe aí uma questão de interesse. E esse interesse é também um interesse selecionado, no sentido de que por que eu me interesso por isso e não por aquilo? Porque existe no campo da atuação uma série de gamas que eu posso me interessar. Sendo que eu me interesso por tudo, o meu interesse ele é selecionado, né, por uma questão específica. Ainda que eu tenha no meu campo de coisas as experiências que eu vou vivenciá-las, o meu ambiente, esse ambiente meu, que é um micro-organismo, um micro-universo, ele me oferece ali uma série também de possibilidades dentro dele. Então, por exemplo, é dentro de um grupo, dentro de uma universidade, dentro de uma igreja, né, eu vou sempre ter preferências para naquele universo que eu participo, eu selecionar o que eu vou querer fazer, né. E isso passa, me parece, por uma questão de eu vou colocar aqui gosto, mas eu não gosto de usar a palavra gosto, eu uso a palavra preferência. Essa preferência aqui, ela é uma preferência carregada de subjetividades, no fim Uhum. das contas, que faz, levantar a seguinte questão: "Por que que eu prefiro isso e não aquilo?". E aí vem a questão de valores, a questão das crenças, a questão de gosto, a questão dos desejos, mas aí vem a questão: "Por que essas são as minhas crenças e não aquelas? Por que esses são os meus valores e não aqueles? Por que esses são os meus desejos e não aqueles?". E ainda que eu tenha uma questão neurobiológica por trás que, de certa forma, predispõe a um comportamento específico, e aqui pegando o meu caso enquanto TDAH, por exemplo, enquanto hiperativo. Enquanto hiperativo, eu vou ter que, de alguma forma, sempre, aspas por sempre, aprontar alguma coisa, né. Ficar quieto para mim é um problema, sendo que o que eu vou escolher para não ficar quieto, entra também no campo das preferências. A questão é, por quê? Ainda que eu diga que são as crenças, a questão é, por que essas são as minhas crenças? E ainda que eu fale: "Ah, mas é o meio que eu vivo", ok, sendo que esse meio que eu vivo, ele me dá possibilidades distintas de eu poder acreditar em A e não em B, como, por Uhum. exemplo, pode acontecer de que eu tenha uma criança que, pensando aqui na desadaptativa, né, que tenha uma relação com os pais de, afronta, de confronto, de violência e tal, etcétera, e que no normal, seria uma criança que vivenciasse uma relação de desespero por atenção, por validação, e com isso desenvolvesse um quadro de depressão, né, porque tem uma falta de validação ali, etc e tal, né. Eu poderia ter nesse mesmo sentido uma criança que, no lugar disso, passasse a ter um comportamento ansioso, né, ou um comportamento rebelde para dizer: "É, então a rua me dá o que eu quero".
Nesse contexto geral, parece que quando a gente vai descamar as gamas por trás das ações, 2 grandes coisas estão aqui nesse mesmo conjunto. A base neurobiológica. 2, as experiências, né, no Uhum. caso as vivências. E aí, existe aqui uma interligação entre as 2 coisas. E eu queria entender de você, nessa interligação das 2 coisas, quem dá vida a quem? Se é que a gente pode pensar assim. É os meus hormônios, os meus neurotransmissores que vão de uma forma geral, e aqui quando eu falo de forma geral, eu quero pensar na criança, não no adulto. Pensando essa criança, esse bebê nessa fase pré-reflexiva, pré-consciente. É essa base neural que vai, aspas, exercer uma influência sobre como eu vou vivenciar as minhas experiências, ou são as experiências que eu recebo do mundo que vão influenciar sobre como essa base neural vai funcionar?